Boa tarde, já estamos no ar com o TVC News, edição desta sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Início de mais um final de semana, uma sexta-feira ensolarada aqui no litoral de Santa Catarina. É sempre muito prazeroso levar até você as informações, os fatos, os acontecimentos das últimas horas no estado de Santa Catarina e também, claro, na nossa região. Boa tarde para quem está em Florianópolis, em 14.1. Estava assistindo ali a empolgação do 60 Mais, o trabalho da Secretaria da Pessoa Idosa, que inclusive recentemente esteve em Brasília. Lá em Brasília, as atrações, a maneira com que os idosos são traçados realmente é um grande exemplo. E a situação é tão interessante em Balneário Camboriú que algumas das medidas poderão ser adotadas também nos municípios brasileiros. Agora sim, aqui na tela da TVC, as nossas jornalistas para trazer os destaques de hoje, os destaques desta sexta-feira. Bianca Robles, boa tarde, qual é o seu destaque? Boa tarde, Saúl, boa tarde, Élica, e a todos que estão nos assistindo. Um tutor foi flagrado agredindo o cão e foi preso aqui em Balneário Camboriú. Olha, cena lamentável do dia de ontem. A Élica Gabriela agora traz o seu destaque de Camboriú. Élica. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, Bianca, que está nos acompanhando. Saúl, prefeito de Camboriú, Leonel Pavan, solicitou à Câmara de Vereadores que apresentasse soluções para a nova estação de tratamento de esgoto que haverá no município. Tá certo, são esses os destaques, daqui a pouco elas voltam aqui para trazer essas informações tão importantes, até daqui a pouco, meninas. Vamos acompanhar as demais atrações, os demais destaques da edição de hoje do TVC News. Alunos de Camboriú participam da carreta educativa da PRF. Obra de inversão das alças de entrada e saída da BR-101 avança em Balneário Camboriú. Segunda edição do BC Mais Inclusa na Educação acontece neste domingo na Praça Almirante Tamandaré. Prefeitura de Camboriú alerta para o prazo final do recadastramento de túmulos e jazigos. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Muito bem, olha... Há uma expectativa importante para este final de semana, para o dia D de vacinação. Então, atenção, senhores pais, fiquem preparados a partir de agora, preparem-se, porque, afinal de contas, é um momento importante para as famílias, a vacinação. E esse dia D é um dia que acontece em todas as unidades dos principais municípios do Brasil e também do estado de Santa Catarina. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC agora para falar sobre isso, sobre o dia D de vacinação. Bianca Robles, vamos às informações e a convocação para os pais. Exatamente, Saúl. Estou aqui no posto central de Balneário Camboriú, que fica aqui na rua 1500, para conversar com a Adriana, que é diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Balneário Camboriú, e falar sobre esse dia D que vai acontecer amanhã, então, sábado, em Balneário Camboriú. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse dia D que vai acontecer aqui em Balneário Camboriú. Boa tarde, Saúl, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, a campanha começou no início do mês, vai até o dia 1º de setembro e amanhã é o nosso dia D em todas as nossas salas de vacina do município. Todas as salas estão preparadas, esperando a população. É uma campanha que é até das crianças e até os adolescentes, mas nós, como estamos com a sala de vacina aberta, nós estamos disponibilizando, conforme calendário vacinal, todos os imunizantes, conforme a orientação do Ministério da Saúde para toda a população. Então, nós aguardamos todos, de 8 às 17 horas, sem fechar no horário do almoço, a população para vir colocar a carteira de vacina em dia. Não é um único imunizante, são todos do calendário, para que a gente possa fazer uma grande campanha. E quais os documentos são necessários, então, para a pessoa trazer amanhã e fazer a sua vacinação? Então, precisamos que tragam o seu documento de identidade, identificação de cada um. Se tiver a carteirinha, nós precisamos também para colocar em dia. Caso não tenha, não sabe se tomou o imunizante, a gente olha no nosso sistema. Se não fez, a gente faz na hora. Importante, as unidades estarão abertas com os serviços previamente agendados. Então, assim, precisou medir uma pressão, alguma coisa, a gente está aqui também. Então, toda a família pode vir se vacinar amanhã em todas as unidades de saúde com sala de vacina ou tem alguma
necessária? Não, toda a população, toda a família. Vacina, como a gente fala, não é só para criança, é para todo adulto, jovem, idoso, venha colocar em dia. Ainda temos a vacina da gripe, que também está à disposição da população. Bom, a gente sabe também que está tendo alguns casos de sarampo e alguns estados estão realizando a vacinação do sarampo. Em Balneário Camboriú, como está a situação? Também está acontecendo essa vacinação? Sim, a vacina tríplice viral, ela faz parte do calendário de imunização para a população a partir de 1 ano de idade. E até os 59 anos de idade. Nós não estamos fazendo a dose reforço porque nós não temos caso e não temos transmissão dentro do município. Nós temos uma boa população já imunizada, mas a vacina sarampo, rubéola e cachumba, que é a tríplice viral, e o sarampo, como foi falado, nós temos em São Paulo casos, e lá sim está sendo feito uma vacinação do grande grupo. Importante. Para cada uma pessoa doente no mesmo ambiente, até 18 pessoas pode contrair a doença. Então, quanto antes a gente se imunizar, quanto antes a gente se previne. Adriane, caso alguém não consiga vir amanhã fazer a sua vacinação, qual horário e aonde ela pode fazer a sua vacina durante a semana? Durante a semana, em todas as salas de vacina também, mantido em horário comercial de 8 ao meio-dia, de 1h30 às 5h30, sendo que na unidade central fica um pouco mais, até às 6 horas. Tem mais alguma unidade de saúde que fica aberta, que tem este horário estendido para a pessoa fazer a sua vacinação? Neste momento, não. Agora fica assim, mas está à disposição da população em todo o período. E a unidade central não fecha no horário do almoço. Saúl? Muito bem. Apenas dizer para a Adriana que os nossos espaços estão à disposição, né? E, obviamente, há uma expectativa, né? Uma expectativa do número de pessoas, percentuais. A gente gostaria muito que a Adriana também, para concluir, fizesse essa análise, né? Afinal de contas, há uma expectativa, há um plano, há uma meta e, claro, os pais precisam também fazer a sua parte. Adriana, o Saúl pergunta qual é a expectativa, qual a meta de vacinação para esse dia D de vacinação e toda essa campanha. Então, a gente tem uma meta, conforme a orientação, de sempre atingir 95% mínimo, né? Mas como é uma campanha que não é um imunizante específico, nós precisamos completar o esquema vacinal. Então, assim, esse é o chamamento para quem está em atraso, possa colocar em dia, ou quem ainda não fez, venha fazer também com a gente. E essa campanha segue até qual dia? Até dia 1º de setembro. Porém, a gente tem que ter a atenção nesse momento que não é um imunizante específico. Então, essas vacinas continuam em todo o calendário e em todas as salas de vacina. A gente só precisa que as pessoas venham. Saúl? Tá certo. Olha, muito obrigado, Bianca Robles. A gente vai acompanhar, claro, nossas equipes de jornalismo estarão acompanhando esse dia D, impulsionando os senhores pais a levarem as suas crianças, né, a família inteira, comparecer nas unidades básicas de saúde. Muito obrigado, Bianca Robles. Até daqui a pouco. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui trazendo as informações e chamando toda a população para estar aqui se vacinando e colocando toda a caderneta de vacinação em dia. Qualquer novidade, estamos aqui à disposição e, claro, estaremos acompanhando o dia D amanhã. Eu que agradeço o espaço para que a gente possa chamar a população e vocês também, precisando de nós, estamos à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde. Saúl, eu volto daqui a pouco com mais informações. Tá bom, Bianca. Daqui a pouco você retorna aqui na tela da TVC. Olha, os alunos de Camboriú, das escolas municipais, foram conferir e participar para ver de perto o ônibus da PRF, que está numa grande ação, uma ação de educação e perspectiva do ponto de vista do motorista e também do pedestre. É um grande ensinamento para as crianças e adolescentes. Vamos acompanhar como foi. Uma aula diferente, fora da sala de aula e com lições que podem ser levadas para a vida toda. 24 alunos da Escola Joaquim Magalhães de Camboriú visitaram a carreta educativa da Polícia Rodoviária Federal em Balneário Camboriú. São pequenas informações que eles vão levar a capricho agora a cobrar dos pais em casa. Eu tenho certeza que os vídeos que eles assistiram vão ficar marcados, vão ficar registrados na memória e certamente levarão essa informação para o dia a dia, lá nas casas, lá nas famílias. Ao todo, cerca de 1.300 estudantes participaram da atividade durante a semana, que abordou de forma prática temas como respeito às leis de trânsito e prevenção de acidentes, com vídeos interativos e um simulador de colisão que mostraram a importância de atitudes seguras, como o uso de cinto de segurança. Essa criança vai levando esse conhecimento ali na sua vida, né? Vai levando para a fase adulta e vai formando cidadãos melhores, né? Aqui em Balneário e Camboriú, tanto em Balneário Camboriú como em Camboriú,
tiveram uma aceitação muito boa das escolas. Para os estudantes, aprender sobre segurança no trânsito de forma interativa tornou o conteúdo ainda mais próximo da realidade. Participar dessa experiência foi muito boa e eu gostei de aprender sobre as regras de trânsito, os assentos. A proposta também é levar esse conhecimento para além da escola, já que as crianças também podem ajudar a conscientizar famílias e futuros condutores. A carreta educativa da Polícia Rodoviária Federal está estacionada no ginásio de esportes Governador Irineu Bornhausen, ao lado da Escola Pública de Trânsito de Balneário Camboriú. A estrutura voltada para ações de conscientização e educação para o trânsito permanecerá no município até sexta-feira, dia 21 de agosto. Com atividades lúdicas e muita interação, a carreta educativa reforça que a segurança e o respeito à vida no trânsito começam a ser construídos desde a infância. Muito bem, aí está a informação. É sempre muito importante na formação de quem vai ser o futuro motorista, que vai estar no trânsito. E, claro, todos nós também somos pedestres. A gente continua falando sobre trânsito. A gente vai agora a Florianópolis, na sede do Detran, para conversar com o presidente do Detran, General Ricardo Aversa. Ele nos atende neste momento para falar sobre algumas mudanças importantes com relação às regras para instrutores e também para a concessão de CNH aqui no estado de Santa Catarina. General Ricardo Aversa, é um prazer falar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Obrigado pela oportunidade. Vamos tratar desse assunto tão importante que vem na sequência dessa matéria que foi feita aí da educação para o trânsito, porque a formação do condutor também faz parte dessa educação para o trânsito. É verdade. Bom, gostaria que o senhor primeiramente falasse sobre isso, sobre a questão da concessão de CNHs. Quais as principais mudanças que o senhor gostaria que agora quem está em casa ficasse atento? Bom, o sistema de trânsito, né, e como o nome diz, é um sistema, ele traz vários órgãos que o integram. Toda a normativa de trânsito, as regras de trânsito, são de competência da União, do Governo Federal, da Secretaria Nacional de Trânsito, e em novembro do ano passado foi expedida uma nova resolução definindo esse novo processo, esse novo modelo de habilitação, que trouxe como principais novidades a criação ali da figura do instrutor autônomo, que é aquele instrutor não vinculado ao CFC. O CFC continua tendo o seu processo, né, já estabelecido há bastante tempo, da mesma forma, mas agora o candidato tem uma opção de fazer as aulas práticas através de um instrutor autônomo, usando o veículo do instrutor, o seu veículo próprio ou qualquer outro, desde que ele esteja autorizado pelo Detran. E também uma novidade foi aquela fase teórica de legislação de trânsito, primeiros socorros, ela passou também a ser possível de ser realizada por ensino à distância, né, pelo próprio celular. Então, foram grandes novidades aí que vieram nesse período e os Detrans agora, então, estão se adaptando, até porque a Secretaria Nacional de Trânsito, quando lançou o aplicativo, conhecido como CNH do Brasil, ele, infelizmente, deixou diversas falhas que estão repercutindo em todos os estados do Brasil. E o Detran de Santa Catarina está agindo para que essas falhas sejam resolvidas no âmbito estadual. Muito bem. Bom, vamos falar sobre um outro assunto agora, que é com relação a credenciamento de instrutores. Recentemente, nós tivemos aí uma situação em que algumas pessoas reclamaram porque instrutores haviam recebido credenciamento do Detran e não reuniam as qualificações necessárias para fazer uma função tão importante que é ensinar as pessoas como ter o seu comportamento no trânsito, aprender a dirigir. Gostaria de ouvi-lo com relação a isso. Bom, isso vem na continuidade do que eu falei, e aí, restabelecendo a verdade, esse credenciamento não foi feito pelo Detran de Santa Catarina, e sim pela Secretaria Nacional de Trânsito, através do aplicativo a que eu me referi. É o aplicativo CNH do Brasil, ele permite um credenciamento direto junto à Senatran, e esses instrutores ali, eles estão revalidando aula, né? Hoje o processo reduziu muito a quantidade de horas de aula mínima para que ele possa se candidatar a fazer a prova prática, no mínimo de 2 horas, quando anteriormente eram 20 horas, né? Uma redução drástica que, no meu ponto de vista, fragiliza muito o processo. Em 2 horas, o candidato, o aluno, ele consegue fazer o veículo se movimentar, mas aprender sobre trânsito ele vai um pouco além. Então, esse credenciamento passou a ser feito, essa validação das aulas
passou a ser feito diretamente lá pelo aplicativo, sem que o Detran pudesse interferir nesse processo. Quando nós detectamos o problema e recebemos a denúncia, e eu chamo a atenção a todos que estão assistindo, e se souberem, mandem para a nossa ouvidoria, mandem para a nossa corregedoria, porque nós estamos apurando e já suspendemos cautelarmente 3 instrutores que validaram aula sem sequer estarem na presença do aluno. Ou seja, aquele aluno não entrou num veículo, não fez a aula, porque esse sistema que a Secretaria Nacional de Trânsito disponibilizou para o Estado e para os cidadãos, eles têm falhas, ele não filtra o processo para verificar se efetivamente o aluno e o candidato estavam presentes naquele momento. Para isso, nós estamos instituindo a biometria, que já existe para a autoescola, que sempre já existiu para as aulas feitas nas autoescolas. Os instrutores das autoescolas sempre foram credenciados pelo Detran, mas com essa brecha que o aplicativo deixou, instrutores que resolveram, né, pegar atalhos aí, estão se beneficiando dessas falhas. É importante dizer que a maioria dos instrutores autônomos tem nos buscado, procurando que essa fiscalização realmente ocorra, até para tirar desse meio aqueles que são os fraudadores. Fraudadores, eles nunca serão bem-vindos e mais, serão penalizados, seja administrativamente, como já estão sendo, seja criminalmente, porque quando se insere uma informação falsa em um sistema público, isso caracteriza um crime. Então, é importante ter muito cuidado na contratação de um instrutor para perpetuar, para se levar adiante esse golpe, porque o instrutor, dando o golpe, não só ele está cometendo crime, como quem o contratou, ciente de que não fez as aulas e o contratou para que fosse feita essa fraude. Olha, muito importante esse esclarecimento, agradecemos ao senhor por atender a nossa chamada para trazer essas informações importantes com relação à concessão das CNHs, essas mudanças que ocorreram e que são importantes, e também sobre o credenciamento desses instrutores. Muito obrigado ao presidente, um abraço ao senhor e um bom final de semana. Eu agradeço, então fica sempre a dica, procure o site do Detran lá, tanto as autoescolas quanto os instrutores autônomos estão lá. Aqueles que estão no nosso site estão credenciados. Lá é a fonte ideal para vocês procurarem as informações que precisam para fazer um bom processo de habilitação. Um bom fim de semana a todos. Tá certo. Muito obrigado ao diretor-presidente do Detran. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, estou acompanhando aqui, ó, matéria importante, hein? A obra de inversão das alças de entrada e saída da BR-101 aqui em Balneário Camboriú avançam. E ainda o dia D de vacinação que acontece também em Camboriú depois do intervalo.